Olá, alunos do nono ano. Nós estamos aqui na nossa segunda semana, nossa aula 2, dando prosseguimento às nossas atividades online. Como eu falei semana passada, nós vamos estar aqui toda semana para dar essas orientações para vocês a respeito dos conteúdos e das atividades que são colocadas aí no seu PET, nessa apostila que vocês estão nos acompanhando toda semana. Então, para possivelmente solucionar algumas possíveis dúvidas que vocês tenham aí, tá? Mas vocês, de qualquer forma, têm também os seus professores, diretamente da escola, que vão fazer aí as orientações e passar as outras atividades para que vocês possam se organizar e também fazer as entregas na escola, tá? Nós relembramos aí relembrando hoje, nós falamos na semana passada sobre a necessidade de você organizar o seu tempo e os seus horários de estudo e o seu espaço de estudo em casa para que vocês possam acompanhar da melhor maneira possível, tá bem? Nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades, a nossa semana 2, e aí eu vou pedir então que vocês abram a sua apostila aí agora na página 6, tá? Para o tema dessa semana, que são textos argumentativos, tá? Relembrando aí as características estruturais e a linguagem desses textos, tá? Você irá avaliar a coerência e a fundamentação dos tipos de argumentos que nós temos, tá? Então, o texto argumentativo é aquele texto que tem por função própria dele você argumentar. E argumentar nada mais é do que você convencer o outro a respeito da ideia que você está apresentando, tá? E nós argumentamos, nós procuramos convencer o outro a respeito de várias situações, né? A respeito de política, a respeito de futebol, a respeito de pensamentos diversos que nós temos aí na sociedade, tá? É muito comum a gente ver esse tipo de texto, por exemplo, com relação às opiniões políticas, né? Quem pensa de direita, quem pensa de esquerda, quem pensa de diferentes formas, um querendo convencer o outro a respeito de um fato, de um argumento, de um pensamento, de uma ideologia, né? E assim por diante. A gente vê muito aí os textos argumentativos nas notícias, nos textos publicitários, né? Em vários textos. Então, vamos pegar aí comigo na página 6, recapitulando. A argumentação vem sempre associada a um desafio. Convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, defender um ponto de vista. Esse é o objetivo do texto argumentativo, tá? A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos, tá? Então, há várias formas de a gente fazer essa argumentação. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamados de gêneros textuais, nesse caso, argumentativos. Dentre os principais gêneros argumentativos escritos, nós destacamos a dissertação, o artigo de opinião, a carta ao leitor, o editorial, a resenha, o texto publicitário, entre outros, né? Se a gente pega aí, por exemplo, um editorial, né? Existem tipos de argumentação que são feitas diretamente por uma pessoa, um jornalista, uma pessoa que está defendendo o seu ponto de vista, um político que está defendendo o seu ponto de vista particular. Um editorial, por exemplo, é a defesa de um ponto de vista de uma empresa, e não de uma pessoa em especial. Então, se a gente pega ali um editorial da Folha de São Paulo, a empresa Folha de São Paulo, por meio, lógico, de uma pessoa, de um jornalista, né? É essa empresa que está colocando ali o seu ponto de vista. Então, o editorialista, ele nem sempre vai colocar o seu ponto de vista pessoal, mas ele vai colocar a opinião da empresa, tá? De qualquer forma, é um exemplo de um texto argumentativo, tá bem?
Nesse texto argumentativo, continuando aí, há orações, né? Orações são frases frases completas, com começo e meio e fim, em que há pelo menos a existência de um verbo, tá? As orações se relacionam umas com as outras por meio de uma palavra ou expressão que as liga. Essa palavra ou expressão é chamada de conjunção. As relações que as conjunções estabelecem contribuem para que um texto seja coerente e coeso, e não uma sequência de palavras, um amontoado de palavras ali. As conjunções coordenativas ligam palavras e orações de valor sintático, de mesmo valor sintático, e as subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Tá? A gente vai ver isso aí também na aula de hoje. Vamos à nossa atividade. Nós temos aqui um texto, que é um texto bastante longo, mas um texto bastante interessante, né? Que vai expressar aqui um ponto de vista bastante crítico e apresentar aqui as argumentações. O título do texto, olha, a gente começa aí pela profundidade do texto, pelo próprio título, o Brasil e o sistema racista. E depois vem no subtítulo, o conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo os direitos humanos violados. Esse texto ele foi escrito por Josefina Serra dos Santos, Denise da Costa Eleutério e Neuza Maria, e lá no finalzinho do texto vai mostrar quem são elas, membros da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Tá? Então, apesar de ser um texto longo, eu vou fazer a leitura desse texto pela profundidade dele, para a gente tentar fazer uma breve análise aí e ajudar vocês na resolução das perguntas. Tudo bem? Talvez no meio do texto a gente para fazer uns breves comentários, mostrando alguns pontos aí que apresentam essa ideia aí da argumentação. Tá? A morte do povo preto não pode continuar passando despercebida. Veja bem, essa primeira frase, que inclusive está aí em destaque, é uma frase bastante dura, né? E já mostra um item aí de persuasão, né? Que a morte do povo preto não pode continuar passando despercebida. Quer dizer, obviamente está passando despercebida pela população, pelas autoridades de forma geral. Mas aí a gente continua no texto. Mas o que esperar de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatística vidas que se perderam sem a chance de defesa. Ser negro é um marcador social. E quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo prevalece. A lei, veja bem, coloca aí para aprofundar, para você argumentar, você precisa provar. Aí está sendo colocado aqui a lei 7.716 de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, daí mais conhecida como Lei K.O., criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual. Mas o que faz uma lei valer é o uso. Ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimentos dela e se apropriem de seus efeitos. Até quando uma mãe preta vai chorar? Há uma hierarquização, uma sociedade hegemônica que alimenta desigualdades sociais, omitindo da população preta o acesso de seus direitos, deixando-a à margem em uma situação de risco e vulnerabilidade social, naturalizando diariamente a morte dos jovens negros que continuam tombando diante de um quadro generalizado de violência e opressão. Não podemos ficar omissos a tantas atrocidades. Olha outro trecho grifados aí, né, em que as autoras mostram a gravidade da situação e falam da omissão de toda a sociedade, das autoridades, diante de um fato gravíssimo que a gente tem, né?
Precisamos desconstruir as estruturas excludentes que se retroalimentam e mantêm a desigualdade, a apartação social e nos insere em uma inclusão perversa, matando irmãos nossos, tirando-os a liberdade de ser quem somos, de construir nossa identidade e vivê-la de forma plena. A sociedade questiona a legitimidade de nossas ações, cultura e etnia, não levando em conta que o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Uma população que é de luta, resistência, mas que, infelizmente, ainda hoje perde vidas em razão da desigualdade e injustiça. Outro trecho grifado: o conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo os direitos humanos violados. Reforça, mais uma vez, o que ela já citou várias vezes antes, né? O racismo estrutural, simbolicamente, mantém o povo preto no tronco, sem voz e anestesiado pelo sofrimento psíquico, leva com ele as dores de ser negro em um país patriarcal, machista, racista e classista. Olha quantas palavras, quantos adjetivos que coloca para o país: patriarcal, machista, racista e classista. O artigo 5 da Constituição Federal de 88 diz que somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que a prática do racismo constitui crime inafiançável, direitos que não são respeitados. Há no Brasil uma coisificação. Negros e negras deixam de ser vistos como pessoas e são tratados como coisas, deixando à mostra uma sociedade cruel e desumana, adoecida por padrões e valores deturpados que julgam e condenam pessoas por sua cor, raça e classe. As mulheres negras lutam contra o machismo, racismo e exclusão. A diferença enorme nas construções sociais de ser mulher e ser mulher negra. Existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. A nossa sociedade embasa comportamentos racistas e discriminatórios que se perpetuam e seguem ceifando vidas inocentes. Precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que se organiza no sentido de superar as injustiças sociais. A luta antirracista é de todos nós. Precisamos nos indignar e deixar claro para a sociedade que não admitimos racismo, não toleramos e nada nem ninguém vai nos silenciar. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. É inconcebível que, em pleno século XXI, continuemos ignorantes em relação à cultura, etnia e tradições do nosso povo preto. Ser negro transcende a cor. A ignorância gera preconceito racial que se manifesta de forma violenta, como os assassinatos dos jovens negros e a destruição das casas religiosas, tentando tirar do negro a identidade. A exclusão viola o principal direito humano, que é o direito à vida, e coloca a população não branca em uma realidade de terror e sofrimento em que se tornam apenas dados estatísticos. E todas essas situações reais de luta e sofrimento são naturalizadas socialmente, impedindo a população negra de ter acesso e direitos humanos fundamentais, instituídos e efetivados. Para que haja mudança, lutemos por um Brasil melhor, sem racismo e com igualdade plena. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa esperança. Veja bem, como eu falei lá no início, é um texto bastante duro, bastante crítico, que tem um poder de argumentação muito grande, e até mesmo pela repetição, né? Então vamos à questão número 1.
Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram. Qual foi a finalidade delas? Construir uma análise irônica sobre o assunto, evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais de que despertam esse público, elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários ou expor o seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Está muito claro aqui para nós qual é essa alternativa, tá? Então, assinale a alternativa correta aí. Segundo, qual é a questão central do texto lido, né? Então, para identificar a questão central, você precisa fazer aqui uma releitura do texto, identificar qual é o que as autoras querem falar com relação a isso. Aí você vem aqui no título e no subtítulo, nessa primeira frase, já deixa muito claro aí essa questão central. Tá? As questões centrais normalmente vêm aqui nesse começo e no início dos parágrafos. Tá? Então, ela está querendo falar, ela está falando sobre o quê? Qual é o assunto? Tá? Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? Elas deixam muito claras ali nos vários parágrafos que desenvolvem, né, qual é a função defendida por elas. Esse é o objetivo do texto, o argumentar é defender um ponto de vista. Tá? Então, nessa releitura que você vai fazer, tá? Faz essa leitura com bastante tranquilidade, entenda bem o texto para responder a essas questões aí. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída? Transcreva um trecho em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema. Tá? Aí, no decorrer do texto, elas vêm demonstrando muito claramente a quem esse problema pode ser atribuído. Né? Questão número 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual é essa estratégia? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores do texto? Tá? Vejam bem, as autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição de que defendem. Tá? Então, elas fazem aqui, por exemplo, o uso da repetição, elas utilizam, as mulheres negras lutam contra o machismo, o racismo e a exclusão, elas falam aí dessa questão, precisamos lutar por uma sociedade mais justa, né? Aqui fala da hierarquização, uma sociedade hegemônica que alimenta desigualdades sociais, omitindo da população preta o acesso aos seus direitos, deixando à margem da situação. Então, em vários trechos aí do texto, tá? Elas vêm deixando muito claros sobre essas evidências do ponto de vista que elas querem defender. Tá? E, por fim, a questão número 6 aí, no fragmento que segue, uma das palavras destacadas coordena, a outra subordina. Aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Tá? Vejam bem, nós brasileiros somos descendentes, sim, dos povos africanos e reconhecer nossa ancestralidade é um passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Quando a gente coordena, quer dizer que a oração coordenada, que está marcada aqui pelo E, né, quer dizer que a oração que vem antes, tanto quanto a que vem depois, né, elas são independentes, elas têm uma ideia pronta por si mesmas. Vejam bem, nós brasileiros somos descendentes, sim, de povos africanos. Essa frase por si só, ela já tem sentido. A segunda frase, que começa com E, reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania, assim por diante. Né? Essa oração também ela é coordenada porque ela é independente, ela tem sentido por si só.
Já se a gente pegar apenas essa terceira oração isolada das demais, é lógico, o texto não tem trechos isolados, mas pegando aqui apenas o trecho, se pegarmos apenas essa oração, para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas, né? Apenas essa oração isolada das demais, você percebe que ela está dependendo de outras orações, né? Está dependendo das anteriores para que ela forme um sentido. Então, mostra claramente aqui para nós que essa oração ela é dependente das demais. Se ela é dependente, ela é uma oração subordinada. Essa é a ideia. É simples assim, tá? Às vezes a gente complica o que é oração coordenada, o que é oração subordinada, tá? Mas o objetivo de defender essa ideia é simplesmente esse. A oração subordinada, ela depende de outra para ter sentido, ela forma um sentido no contexto e não sozinha, tá? Muito bem, esse foi o nosso tema da aula de hoje. Leiam o texto novamente com bastante tranquilidade para responder bem feito, façam respostas bem elaboradas com relação a essas questões, tá? E na semana que vem a gente vai estar aí para falar sobre pesquisa escolar, tá? É mais um tema interessante que nós vamos ter aí para discutirmos, para conversarmos um pouco aí na semana que vem, tá? Um abraço para todos vocês e a gente se encontra na semana que vem com este novo tema. Até lá.